Líder do governo garante que não haverá demissão em massa no Hospital Getúlio Vargas. Alerj lança frente parlamentar em defesa da assistência social. E plenária aprova regras para o uso de patinetes elétricos. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. O líder do governo, deputado Márcio Pacheco, garantiu que não vai ocorrer demissão em massa durante a mudança da organização social que vai gerir o Hospital Getúlio Vargas. A organização social ProSaúde, a atual gestora do hospital, terá o contrato encerrado nesta quinta-feira. As informações foram debatidas durante a audiência conjunta das comissões de Saúde e Trabalho da Alerj. São mais de 2.300 funcionários na expectativa do que vai acontecer com os postos de trabalho que ocupam. Enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos são contratados pela organização social ProSaúde, que atua no Hospital Getúlio Vargas, e pela OS Viva Rio, responsável pela UPA da Penha. Com o fim dos contratos dessas OSs, fica a dúvida de como será o processo de transição com a nova organização social. A gente defende que se mantenha, os contratos de trabalho, por mais que mude a OS, mas a gente também defende que todas as garantias, todos os direitos trabalhistas dele sejam mantidos, seja feita a sucessão de tudo, até daquilo que ele teria a ganhar e não tem o provisionamento. Então, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses ele vai ser demitido, ele vai ter direito a todos aqueles 5 anos que ele já trabalhava lá. Também causa preocupação aos funcionários do Hospital Getúlio Vargas uma redução do número de empregados do setor de enfermagem. Isso porque está previsto no edital do Instituto Solidário, a nova organização social que vai ser responsável pela gestão do hospital, uma redução de 312 funcionários. Hoje ele já trabalha no mínimo com menos 300. Ontem tiveram remanejamentos de vários setores, principalmente dentro da emergência. Então imaginem vocês como será o caos, que os trabalhadores irão viver. E principalmente nosso objetivo, o fim, que é a saúde da população, vai ter prejuízos. Para garantir os direitos trabalhistas durante o processo de transição entre as OSs, funcionários e o próprio diretor da ProSaúde defende a aplicação da Lei da Sucessão, que é quando a nova empresa assume de forma totalitária os contratos já existentes. O empresário reforçou também que a ProSaúde não tem como arcar com as indenizações trabalhistas, que chegam ao valor de 41 milhões de reais. O contrato prevê o provisionamento, ou seja, então todos os meses um tanto do recurso deveria ficar depositado, guardado, para fazer frente a esse final de contrato. Porém, dentro do histórico desses 5 anos de contrato, com sucessivos atrasos e pagamentos a menor, então não foi possível fazer essa reserva, então ela não existe. Então hoje, para arcar com essas 2.235 rescisões, seriam necessários 41 milhões que não estão depositados, não existe esse dinheiro. Cabe ao governo negociar com as organizações sociais para que funcionários não fiquem sem emprego e que os serviços de saúde não sejam prejudicados. Para isso, o líder do governo, o deputado Márcio Pacheco, informou que será realizada uma reunião definitiva com o secretário de Saúde antes da data do vencimento do contrato. Não há um desejo do governo, nem uma mensagem no sentido de interrupção dos trabalhos, nem de demissão em massa. Ocorre que o edital é feito por preço e técnica. E me parece o primeiro colocado cumpriu todos os requisitos. E também cabe a ele a programação de trabalho. O que a gente vai tentar agora é, numa conversa na mesa, com muita transparência com a nova organização, na consciência de que os empregados não podem sofrer retaliações e, obviamente, sejam acolhidos. Para os presidentes das comissões de saúde e trabalho, é necessário que seja instalada uma CPI na Alerj para apurar as terceirizações firmadas em diferentes áreas do governo do Estado. A ideia da instalação da CPI é para que se abra essa caixa preta, para que se entenda quais são os mecanismos de relação das OS com o poder público. Então é preciso que a população entenda, que a população saiba que, principalmente, o serviço de saúde ele seja oferecido à população com o máximo de diligência, de responsabilidade e de respeito. Hoje mesmo nós verificamos fotos do Hospital Getúlio Vargas com superlotação, com precarização do atendimento. Nós estaremos numa nova reunião com o secretário de Saúde. A Alerj, a Comissão de Saúde, não aceitará
outra representação que não seja o titular da pasta, para que nós possamos decidir definitivamente o que vai acontecer com os servidores e para que os seus servidores tenham suas garantias trabalhistas preservadas, mas também que a eficiência e eficácia dos serviços prestados por aquele importante hospital também aconteça. O ex-diretor do Hospital da Mulher de Cabo Frio, Paulo Ebert, foi ouvido pela CPI que apura a morte de bebês na unidade. O médico afirmou que todos os procedimentos de atendimento às gestantes cumpriram o protocolo do hospital. Paul Ebert assumiu a unidade hospitalar em julho de 2018. Questionado sobre possíveis casos de violência obstétrica e de demora na realização de cesárea, quando o feto já está sem vida, ele alegou que o protocolo do hospital indica que antes de optar por uma cirurgia de emergência, sejam realizados todos os exames necessários para verificar a possibilidade de parto normal, que, segundo o médico, é mais seguro para as pacientes nesses casos. O protocolo está lá, inclusive impresso para todos os médicos. Inclusive eu tenho a assinatura de todos os médicos da ciência desse protocolo e que todos deveriam seguir para que nós, médicos dos plantonistas, falássemos a mesma linguagem, barateássemos o custo de cada paciente, porque isso normatiza medicamentos, antibióticos, tudo isso, e a condução de cada caso dentro do protocolo nos protege, inclusive, judicialmente. A presidente da CPI, deputada Renata Souza, disse que a presença do médico foi muito importante para ajudar a esclarecer como eram tomadas as decisões no atendimento às gestantes. Ela afirmou também que vai ser realizada uma nova audiência pública em Cabo Frio ainda neste mês. Olhando, vislumbrando um pouco do que seriam esses atendimentos a partir dos protocolos de atendimento que foi nos fornecido pelo Hospital da Mulher de Cabo Frio, nós pudemos notar algumas incongruências, alguns problemas concretos ali em termos de atendimento. Por isso, hoje, foi importante ouvir o Dr. Paul para que ele se posicionasse com relação aos atendimentos, especialmente de duas pacientes, onde a gente teve ali algumas incorreções. A Naturgy Brasil, empresa que administra os serviços concedidos de gás no estado, reduziu os investimentos em infraestrutura em quase 44% entre os anos de 2017 e 2018. A afirmação é do presidente da empresa, que participou de audiência da CPI que investiga a distribuição de gás no estado. Apesar da redução, o grupo que reúne a SEG e SEG Rio apresentou uma previsão de investimento para este ano no estado de mais de 240 milhões de reais e para os próximos 5 anos, 1,1 bilhão. Segundo a presidente do Grupo Naturgy Brasil, o preço do gás dobrou nos últimos 10 anos. Mas apenas 7% do valor total pago pelos consumidores vão para a distribuidora, 57% para a Petrobras, 10% para transporte e 26% correspondem a tributos. A presidente disse ainda que o estado não tem benefícios como estado produtor de gás e que o valor da tarifa de transporte é o mesmo independentemente da distância, e que a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado teria sugerido a redução dos investimentos da empresa. Os investimentos eles são aprovados pelo governo do Estado, né? No caso de 2018, nós tivemos uma deliberação da Genersa que limitou os investimentos a 50% do valor investido em 2017, né? E gastos também. O presidente da CPI de distribuição de gás, deputado Max Lemos, disse que a comissão vai ouvir a Genersa para esclarecer as informações passadas pela presidente da Naturgy. A Naturgy culpou a Genersa pelo baixo número de investimento nos últimos 3 anos. Essa é a verdade. Ela disse que não investiu e houve um levantamento de um deputado aqui sobre o lucro da empresa. A empresa é uma empresa lucrativa. Inclusive, existe um questionamento já de alguns deputados se não é importante para o Rio de Janeiro estadualizar ou torná-la estatal novamente, porque é uma empresa que dá lucro, deu resultado. Nós temos que entender isso, de quem é o culpado de não ter gerado emprego, novos impostos e expansão de rede no Rio de Janeiro. É a Genersa, é o governo do Estado ou é a Naturgy? A Alerj lançou nesta terça-feira uma frente parlamentar em defesa do Sistema Único de Assistência Social. A deputada Zeidan vai presidir os trabalhos que têm como principal objetivo o fortalecimento do SUAS.
O Sistema Único de Assistência Social é um conjunto de serviços que visa garantir a proteção social aos cidadãos brasileiros e reúne benefícios e programas de assistência social, como Bolsa Família e o benefício de prestação continuada. Nesse ano, o SUAS sofreu um corte no orçamento de 38% em relação ao ano anterior. Para esta professora da UFRJ, essa redução vai impactar diretamente na estruturação e prestação de serviços socioassistenciais. Ela acredita que a frente pode atuar para evitar essa redução. É fundamental que essa frente ela tenha um foco de atuação que é para impedir a redução na transferência desses recursos federais, que é definido constitucionalmente, que é estabelecido na Lei Orgânica de Assistência Social, que é a transferência para os estados e municípios do orçamento federal, que é o orçamento da Seguridade Social. Para a presidente da Frente Parlamentar, deputada Zeidan Lula, o que se percebe hoje é uma política de retrocesso de lutas e conquistas de seguridade social, e isso não pode acontecer. A parlamentar disse que vai mobilizar outros deputados para ajudar no fortalecimento do SUAS e defender a política de inclusão social. O que a gente quer é resgatar, conversar com o governo do estado, trabalhar com os municípios a questão das verbas que não estão sendo repassadas desde 2015, envolver o governo do estado nessa questão de fomentar essa rede continuada nos 92 municípios que a gente tem no estado do Rio. O plenário aprovou nesta terça-feira novas regras para a utilização de patinetes elétricos. Acompanhe as votações com Fernanda Nogueira. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares aprovaram o projeto da deputada Lucinha, que proíbe marcas de bebidas alcoólicas de patrocinar eventos estudantis na modalidade open bar, ou seja, com acesso livre e gratuito a bebidas. A regra vale para comemorações que aconteçam dentro ou fora das instituições de ensino. A proposta diz ainda que o governo deve realizar uma campanha educativa sobre o tema nos meios de comunicação. O texto segue agora para análise do governador. Também foi votado o projeto da deputada Marta Rocha, que estipula a idade mínima de 18 anos e máxima de 35 anos para ingresso nas carreiras militares do estado do Rio. O texto diz ainda que devem ser convocados os aprovados com idade máxima de 35 anos em concursos públicos que estejam no prazo de validade. A proposta foi aprovada em discussão única e segue agora para sanção ou veto do governador. Quando chega em 2019, o candidato que se inscreveu com 26 anos tem 31 anos e ao ter 31 anos não pode assumir. Então o que nós fizemos foi adequar para sanar essa injustiça com os concursandos e tomando como base, embora o nosso projeto inicial tenha sido 40 anos, foi reduzido para 35, tomando como base a idade máxima para os oficiais. Os parlamentares analisaram a proposta que regulamenta o uso de patinetes elétricos no estado do Rio. Segundo o texto, os patinetes devem circular em ciclovias e ciclofaixas, com velocidade máxima de 20 km por hora. Farol dianteiro, lanterna traseira e velocímetro passarão a ser itens obrigatórios nos patinetes elétricos disponíveis para aluguel. O projeto do deputado Giovanni Ratinho foi anexado à proposta apresentada pela deputada Rosane Félix sobre o mesmo tema. Com a junção dos dois textos, passa a ser obrigatório também o uso do capacete, que deve ser fornecido pela empresa. A parlamentar também prevê seguro para acidentes e multa para quem descumprir as regras. O texto aprovado, de autoria dos dois parlamentares, segue agora para a sanção do governador. A importância é assegurar a vida das pessoas, né? Eu mesmo quase fui atropelado aqui. Antes dessa polêmica toda na imprensa, eu saindo daqui no expediente final, no dia 4 de abril, me dirigindo à porta do meu carro, quase fui atropelado. Então, o projeto prevê a segurança da vida das pessoas. Equipamento de segurança, né? O capacete, a empresa é obrigada a ceder o capacete. A empresa também pagará uma multa de 50 UFIR, tanto a empresa quanto o usuário, e mais um seguro obrigatório. Então, foi anexado e deu tudo certo no final. O importante é que o usuário, que as pessoas fiquem seguras,
em relação à velocidade, em relação à segurança, o equipamento. O Estado pode passar a veicular campanhas de conscientização para alertar a população do Rio sobre os perigos do abandono de crianças e pessoas com necessidades especiais no interior de veículos com portas e janelas trancadas. O projeto do deputado Marcos Miller foi aprovado em segunda discussão. O projeto dos deputados André Siciliano e Valdec Carneiro quer proibir a divulgação de dados pessoais na internet. O objetivo é garantir a privacidade dos cidadãos fluminenses. A reprodução dessas informações só será permitida após autorização individual. A proposta aprovada segue para análise do governador, que pode sancionar ou vetar a proposta. Você faz uma navegação num jornal online ou numa página que o sujeito capta os seus dados e aí começa a te mandar muitas informações sobre aquele tema que você pesquisou. Na verdade, é um grande Big Data, porque o sistema te identifica que você pesquisou aquela palavra-chave e ele te bombardeia de informações. A gente fez uma adaptação à lei federal agora promulgada, então é um projeto que vem proteger os dados do cidadão do Estado do Rio de Janeiro e a gente espera que esse projeto possa ser sancionado, poder valer. Também na pauta o projeto do deputado Carlos Mink, que regulamenta a Constituição do Estado para garantir a livre manifestação na internet e penalizar os atos ofensivos aos direitos humanos. Por exemplo, publicações que incitem o ódio, a discriminação e a violência contra pessoas por razões de gênero, raça, cor ou religião. As denúncias ao órgão competente podem ser feitas por qualquer cidadão, acompanhado de provas da publicação ofensiva. E o poder público deve instaurar um processo administrativo para apurar a denúncia. As multas para quem desrespeitar a lei podem chegar a R$ 340 por publicação. O texto recebeu 19 emendas. Nosso projeto é contra o ódio na internet, né? O racismo, a discriminação, as ofensas, para ela servir para o que ela realmente deve ser, ampliar a troca, o conhecimento. Claro, recebeu emendas, cada um entende o que é ódio, o que não é ódio, mas a gente vai chegar a um bom acordo com certeza. O objetivo é paz e amor, sem ofensa e sem baixaria. Já a deputada Alana Passos pede a instalação de um colégio militar no município de Queimados, na Baixada Fluminense. O texto foi aprovado em segunda discussão e segue agora para a sanção ou veto do governador. Pode ser criado o projeto Turismo Pedagógico nas escolas da rede pública estadual. A ideia é proporcionar aos estudantes o acesso ao acervo artístico, cultural e turístico do Rio e despertar neles o interesse pela preservação e valorização do patrimônio. Matéria do deputado Welbert Rezende recebeu uma emenda e retornou às comissões. Analisado ainda o projeto do ex-deputado Anderson Nogueira, que cria o programa de incentivo à pesquisa científica nas escolas do Rio de Janeiro. O objetivo é capacitar os alunos para o estudo da ciência e tecnologia. O texto é a adaptação de uma proposta apresentada durante o Parlamento Juvenil. A proposta foi aprovada e depende da sanção do governador para se tornar lei. O deputado Rosenberg Reis quer facilitar o acesso das mães de filhos desaparecidos aos processos em andamento na DDPA, Delegacia de Descobertas de Paradeiro. De acordo com o texto, delegados devem orientar os escrivães a fornecer os dados solicitados pelas famílias de pessoas desaparecidas e dar prioridade a esses processos quando surgirem novas informações. A proposta foi aprovada em primeira discussão. Pode se tornar obrigatória a autorização da Federação Estadual de Atletismo para a realização de competições e eventos de atletismo no Rio de Janeiro. Projeto do deputado Jair Bittencourt e do deputado afastado Chiquinho da Mangueira foi aprovado em primeira discussão e ainda retorna ao plenário para mais uma votação. E a FAETEC da Mangueira, na zona norte do Rio, pode receber o nome de Centro de Educação Tecnológica e Profissionalizante Bete Carvalho. A sambista mangueirense faleceu em maio deste ano. O projeto do presidente da casa, deputado André Siciliano, foi aprovado e precisa passar por mais uma votação antes de se tornar lei. Uma figura extraordinária, uma pessoa querida, não só do mundo do samba, que lançou vários cantores aí de expressão, Zeca Pagodinho, Dudu Nobre, entre outros, mas também uma militante da política que vibrava com o seu país e com as coisas do seu país. Então, é uma honra para mim poder fazer uma pequena homenagem
para a grande Beth Carvalho. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.